Amados irmãos, como falamos domingo passado, tivemos o privilégio de falar sobre o rei Asa. Uma mensagem, Quero que vocês não tenham o receio de ver novamente essa mensagem, porque ela tem ensinos edificantes para a nossa vida como cristãos. Se você não tem tempo de ficar diante da TV ou diante do celular vendo uma mensagem de 50 minutos, como foi o caso da mensagem, você pode colocar no celular para tocar, para passar o vídeo, e você pode botar no bolso. E você fica ouvindo. E ali você vai também aprender muita coisa, tá? E nessa noite nós vamos falar sobre o rei Josafá, pois nós estamos na leitura do Velho Testamento, precisamente agora no livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, e nós estamos vendo sobre os reis de Judá. E quando nós lemos a história dos reis de Judá, claro, de todos os reis da Bíblia, nós podemos perceber que a vida deles nos trazem lições que são de grande valia. Quer ver? Espere para você ver o que você vai ouvir daqui a pouco, a partir de agora. Então vamos conhecer um pouco da história do rei Asa. Espero que eu não confunda durante a pregação. Se eu falar Asa, eu quero me referir a Josafá. Eu posso trocar. Me corrijam. Tem uma mensagem que eu nunca coloquei no canal, porque não deu tempo ainda eu editar. Eu queria falar de Abel, falei de Caim. Meu Deus do céu, ninguém viu esse erro, né? Eu queria falar de Abel, falei de Caim. E quando eu fui ouvir a mensagem, assistir a mensagem, eu percebi esse erro que eu cometi de trocar os nomes, tá? Então, vamos conhecer um pouco da história do rei Josafá. Diz assim, 2ª Crônicas, capítulo 17, de 1 em diante. Em lugar de Asa, reinou o seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Diga comigo, ele se preparou para guerrear contra Israel. E lá na frente você vai perceber que ele, fez aliança com Israel. No início, ele não queria união com Israel. No final, ele se torna amigo. E essa amizade dele custou caro para ele, né? Vamos embora. Ele pôs tropas, soldados, né, em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Ou seja, cidades que o rei Asa tinha conseguido anexar a Judá. O Senhor foi com Josafá, porque Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, ou seja, o seu antepassado, Davi. E não procurou a Baalins, ou seja, não foi idólatra. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos caminhos, nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, que quer dizer as 10 tribos do norte. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Ou seja,
ele se tornou um rei muito popular. Diga comigo, popular. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os fortes ídolos de Judá. Ou seja, ele combateu a idolatria. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. E aqui diz o nome de alguns: Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Ou seja, ele enviou mensageiros para ensinar o povo nas cidades. E com eles os levitas, Semaías, Metanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Irmãos, só um parêntese, vocês entenderam isso aqui? Irmãos, e o rei Josafá fez o seguinte: ele formou uma equipe só de gente da nata, entenderam? Só de gente boa, preparada, gente preparada mesmo, peritos, doutores da lei. E ele disse o seguinte, reuniu e disse: saiam de cidade em cidade ensinando a palavra de Deus para o povo. Uma coisa incrível que esse rei fez. Merece um destaque. Ele escolheu um grupo grande de homens preparados e disse: saia de cidade em cidade e ensine o povo a palavra de Deus. Nós paramos onde? No 9, não foi? Bora ler o 10. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerras contra Josafá. Irmãos, sabe qual foi o efeito disso? As nações vizinhas tiveram temor, respeito por Judá. Judá aqui é o país, viu pessoal? Para diferenciar de Israel, que eram as 10 tribos que havia se separado de Judá, né? Depois da morte de Salomão. Então, moral da história: houve essa mudança na nação, porque o povo conhecia a palavra de Deus. Olha o versículo 11. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá. Olha, em vez de serem inimigos, traziam presentes, porque os filisteus, na prática, eram grandes inimigos do povo de Deus. E prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Vocês entenderam isso aqui? Irmãos, ele foi um rei preocupado, e ele construiu armazéns, ele construiu fortalezas para proteger o povo. E ele fez o quê? Ele construiu armazéns nas cidades. Para guardar o quê, irmãos? Guardar o quê nesses armazéns? Comida. Para garantir que o povo não passasse fome. Ele foi um bom rei, viu? Ele foi um bom rei. Olha o 13.
empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra. Lá no versículo 2 que nós lemos, fala que ele tinha um poderoso exército. Gente de guerra e homens valentes. Ou seja, ele se preocupou com a segurança do país. Ele tinha muitos soldados. Ele foi um rei que, politicamente falando, ele ele foi 10. Se fosse um prefeito, merecia ser reeleito. Correto? Até aqui. Se ele fosse um governador, merecia ser reeleito, porque ele cuidou bem do povo. Se fosse um presidente, ele merecia ser reeleito, porque ele cuidou bem do povo. Cuidou da segurança. Construiu fortalezas, o povo estava seguro. Armazéns para armazenar comida. Nota 10 para ele. Só que nós vamos ver coisa aqui já, que é de arrepiar os cabelos. Vamos embora lá. Olha aí, meus irmãos. Josafá, deixe de olhar para a Bíblia agora, por favor. Por favor, deixe de olhar para a Bíblia, porque aí você vai entender agora, né, a pregação. Nós lemos o texto, agora é hora de você ficar focando aqui no pregador, no que ele vai falar. Josafá é descrito na Bíblia como um bom rei e como um homem fiel a Deus. Nós percebemos pelo texto que ele se tornou ousado em seguir os caminhos de Deus. Ou seja, ele decidiu que seria um homem obediente a Deus. Ele decidiu fazer isso, irmãos. Ele seguiu o exemplo de Davi. Ele foi um homem que decidiu obedecer a Deus. Ele foi um homem virtuoso. Ele foi um homem preocupado um rei preocupado com a segurança do seu país, com o bem-estar físico e espiritual da sua população. Mas, olha aí o mais, mas, por falta de vigilância espiritual e dureza do seu coração, ele foi muito ingênuo e cometeu alguns pecados. Entendeu até aqui? Por isso a mensagem é, as virtudes do rei Josafá e os erros que ele cometeu. Seríamos injustos se nós tratássemos da vida dele falando só dos erros e não falássemos das virtudes. E também estaríamos errados se falássemos somente das virtudes e não mostrássemos os erros que ele cometeu. E aí você já começa a entender por que estudar a história de um rei como esse é importante. Porque tem muita gente boa. Tem muita gente boa que bate nos peitos e acha que está tudo bem com a vida dela. Só porque ela faz uma coisa boa aqui, faz uma coisa boa ali, e aparentemente é uma pessoa boa. Mas só Deus sabe o que se passa dentro dela. E o que ela anda fazendo que ninguém sabe. Tem muita coisa escondida, irmãos. É por isso, a gente como pastor e advogado, a gente tem muito cuidado para não dizer algumas coisas. Mas, por exemplo, tem que ter muito cuidado. Tem coisas, meus irmãos, no mundo dos homens, que só é descoberto debaixo de investigação, com inteligência policial que descobre.
Porque tem gente que consegue esconder as coisas. É ou não é verdade? Me diga se não é verdade. Se você pergunta para um policial civil em que ele trabalha, ele vai dizer inteligência. Porque eles trabalham com inteligência mesmo, para descobrir as coisas que estão encobertas. Entende isso? Agora Deus sabe de tudo. E qual é uma vantagem desse livro? Qual é? Muitas vantagens, centenas, milhares. Mas qual é uma vantagem da Bíblia? Ela não esconde as coisas erradas que os homens de Deus fizeram. Esse livro aqui é um espelho. Esse livro aqui não é uma caixa. Ele é um espelho. Numa caixa podemos esconder alguma coisa lá dentro, mas no espelho não. Correto? No espelho não. Então, vamos comigo. Olha aí a primeira verdade que nós vamos falar sobre o rei Josafá. A sua trajetória tem 3 grandes lições. A história dele. E o primeiro ponto da história do rei Josafá é isso aqui, ó. O seu cuidado com a nação. Nesse cuidado que eu digo, cuidado político, cuidado humano, humanamente falando. No texto que nós lemos, no capítulo 17, nós acabamos de ler, o que foi que nós percebemos? O que foi que nós percebemos? Atenção, atenção. Nós percebemos que ele cuidou da segurança militar do país. Lembra disso? Ele colocou soldados, guarnições. E se você é curioso, você que está nos assistindo pelo canal, no capítulo 17, nós lemos de 1 a 13. Do 14 ao 19, ou seja, versículos de 14 a 19, diz a quantidade de soldados que ele tinha. 1 milhão e 160 mil soldados. Ele era um rei que tinha um exército poderoso demais. Olha, ele cuidou bem da nação, ele cuidou da segurança militar, formando um poderoso exército. Irmãos, humanamente falando, olha, um país que não está preparado para uma guerra, um país que não está preparado para uma guerra, é perigoso, viu, pessoal? Porque embora o país seja pacífico, como é o Brasil, é perigoso o Brasil não ter condições de enfrentar um exército inimigo. Entende isso? Porque a gente corre perigo. Você entende isso que eu estou falando? Olha, um bom governante, ele investe dinheiro na segurança do seu país. O que adianta a gente ser um país grande e não ter força militar para enfrentar o inimigo? Vocês estão vendo aí a guerra da Rússia e Ucrânia. 4 anos, meus irmãos. A Rússia bombardeando a Ucrânia. Aquele povo tem vivido um verdadeiro inferno. Bombas caindo, destruindo casas, vilas inteiras. A quantidade de gente que já morreu, meus irmãos, na Ucrânia. E ainda bem que aquele país tem recebido ajuda de outros países, e ele tem enfrentado esse tempo todo, meus irmãos, mas com muita luta. Mas o rei Josafá, voltando aqui para o rei Josafá, ele cuidou bem da nação dele.
Ele também construiu obras públicas. Obras públicas significa escolas, universidades, repartições para atender o povo. Ele construiu também fortalezas, ou seja, lugares fortificados para enfrentar a guerra. Ele construiu também depósitos. Nós vimos que ele construiu depósitos, armazéns. Tem alimento aí? Estoca alimento aí. E enche-se aí de alimentos. Trigo, principalmente trigo. Hoje, arroz, feijão, milho, com abundância, farinha. Ele fez isso. Ele fez isso. A Bíblia diz no versículo 5 de 17 que ele se tornou um rei muito popular. Ele ganhava presente da população. As pessoas procuravam o rei Josafá e diziam: rei, eu quero lhe dar esse presente aqui. Talvez uma roupa especial. Talvez alguns davam animais, joias para o rei, porque amavam o rei. Ele era um rei muito querido. E lá no 19, nós lemos no 17, não foi? Lá no capítulo 19, versículo de 5 a 10, diz que ele construiu também tribunais, constituiu, melhor dizendo, tribunais, e colocou juízes que tinham moral. Olha aí, meus irmãos, ele constituiu juízes e tribunais pelo país inteiro, e ele determinou que eles fossem honestos. Você é curioso? Você é curioso? Quer dar uma olhada aí? Capítulo 19, versículos de 5 a 10. Ele chegou no país inteiro, meus irmãos, e começou a eleger os juízes. E ele dizia assim: vocês vão ser honestos. Qualquer pessoa que chegar diante de vocês com uma causa para julgar, que vocês sejam honestos. Que vocês não sejam corruptos. Irmãos, o rei Josafá, ele foi 10. Foi 10. E ele deu a ordem para os juízes, dizendo assim: não engane as pessoas. Sejam sinceros. Irmãos, porque é triste demais quando um juiz, irmãos, vende uma sentença, irmãos. Pense. Você sabe que vez e outra, a gente sabe pela televisão que um juiz foi afastado, um desembargador, não é? Vez e outra, então, a gente fica sabendo, por causa de corrupção, venda de sentenças, etc. É muito triste, irmãos. Porque essa classe, diga-se de passagem, ganha muito bem. Eles ganham bem, irmãos. O salário deles é muito bom. E vez e outra a gente ouve falar: olha, o juiz tal foi afastado, o desembargador tal foi afastado. Isso é muito sério, irmãos. Mas o rei Josafá disse assim: sejam honestos. Parabéns para todos os juízes que são honestos. Juízes, juízas, promotores, delegados, desembargadores, ministros que são honestos. Parabéns. É o dever deles serem honestos. Mas parabéns, porque, irmãos, é muito ruim quando um homem não confia na justiça. É muito ruim quando um ser humano não pode confiar na justiça. Pois o rei Josafá, ele foi tudo isso. Agora vamos para o segundo. Olha aí. O segundo momento da vida dele é isso aqui. Ele cuidou também, aqui caberia o nome também, a palavra também. Ele cuidou também
da vida espiritual da nação. Ele não se preocupou só em construir escolas, barragens e etc. Irmãos, ele não se preocupou somente com obras físicas, armazéns para guardar comida. Ele não se preocupou somente com soldados, em fazer escudo, em fazer espada, em fazer arco e flechas. Ele não se preocupou só com isso, ele se preocupou com a vida espiritual. Olha comigo novamente o capítulo 17, versículo 3. Só olha aí, ó. Abre, continua aí com o livro aberto, a Bíblia aberta, e veja o versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou aos Abaalins, ou seja, a ídolos. Versículo 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os fortes ídolos de Judá. Ou seja, ele foi um homem zeloso. E lá, no versículo 4, no capítulo 19, versículo 4, diz o seguinte, olha aí, ó. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Ou seja, quando ele andava pessoalmente, irmãos, pelo seu reino, ele andava pessoalmente. E o que ele fazia? Busca a Deus. Busca a Deus. Ele saía pelo país dele, não era para ver obras públicas, não era para ver como é que estava aquela escola, aquela barragem, aquele açude, alguma coisa assim, não. Ele queria dizer, ó, obedeçam a Deus. Vocês têm que buscar a Deus. Ele fazia reuniões com a população e dizia, meu povo, busque a Deus. E ele levava o povo a buscar a Deus. Eu acho isso lindo demais. Eu acho isso lindo demais. Como nós vimos, ele combateu a idolatria. Como nós vimos, ele enviou peritos na lei, doutores da lei, como sacerdotes, não é? Como nós vimos, levitas. Ele enviou sacerdotes, levitas, e ele mandava esse povo por todo o país, ensinando a palavra de Deus. Olha aí, ó. Ele cuidou bem da vida espiritual. E isso aqui serve para nós. Ah, meus irmãos, você sabe o que é o nosso sonho? Ei, é um presidente, escuta isso aqui. Um presidente que também se preocupe com a vida espiritual do seu povo. Tem gente que despreza isso, né? De buscar o verdadeiro Deus. Um governador que se preocupe em estimular também a sua população, ainda que o Estado seja separado da igreja, mas que lembre o povo. Nós tivemos o exemplo do presidente norte-americano. Ele disse, a América precisa de Deus. Ele disse isso. Ele disse. E todos nós estamos vendo que os Estados Unidos está crescendo. É um país próspero. Sabe por quê? Porque o presidente daquele país reconhece que a América precisa de Deus. Olha, pessoal, se espera que um prefeito, um governador, chegue diante das autoridades ou da população e diga,
Essa cidade precisa de Deus. Essa cidade precisa de Jesus. É necessário que um governador de um estado chegue diante da TV, ou dos jornalistas, ou da população em geral e diga: olha, o meu estado precisa de Jesus, de Deus, da palavra de Deus. Nós temos aquela crítica que eles querem tirar a Bíblia das escolas, né, irmãos? Eles querem proibir os professores de falar da Bíblia, de falar no nome de Jesus nas escolas, de fazer orações nas escolas, proibir os grupos de estudos nas universidades. Quanta gente tem se levantado contra isso, contra esses movimentos estudantis nas universidades, nas escolas. Mas quando o cidadão está preso, quando o cidadão está na penitenciária, o que eles dizem? Que venha às igrejas com a Bíblia. Irmãos, olha, não tem lugar onde a Bíblia é mais requerida do que numa penitenciária, meus irmãos. Eu me lembro que recentemente eu entrei aqui num presídio, meus irmãos, e eu vi uma cena triste. Uma cela lotada de homens jovens. E quando eles souberam que eu era pastor, começaram a gritar: pastor, pastor, vem cá, você pode me dar uma Bíblia? E quando eu cheguei próximo da cela, eles disseram: pastor, ore por mim. Você pode pegar esse nome aqui? Aqui é o meu nome, o nome da minha mãe, o nome da minha esposa. E começaram a dizer: pastor, traga uma Bíblia para mim, pastor. E o carcereiro, o policial, disse assim: você pode trazer, pastor, quantas o senhor quiser. Está vendo, irmãos? O nosso sonho, meus irmãos, é que a nossa nação busque a Deus. Esse é o nosso sonho. Que as nossas autoridades digam: o Brasil precisa de Jesus, o Brasil precisa de Deus, o Brasil precisa da palavra de Deus. Como fez o rei Josafá, ele foi por toda a nação e ele fez isso. Olha, irmãs aqui do louvor, do ministério, o ministério de louvor. Ele deu importância ao louvor, está lá no capítulo 20, versículo de 21 e 22, diz que ele colocou um grande coral, ele colocou um grande número de pessoas para cantarem, louvando a Deus no momento da guerra. Irmãos, ele deu importância ao louvor, ele dava importância. Você é o que? Adorador, é? Vem, eu preciso de você, eu quero você adorando aqui. Meus irmãos, ele colocou muita gente para adorar a Deus, publicamente, fazendo aquele movimento. Está lá no capítulo 20, versículo 21 e 22. Concluindo esse pensamento aqui. Ele deu também exemplo de fé e dependência de Deus, quando ele orou publicamente, diante da população, pedindo ajuda de Deus. Irmãos, tem uma cena, se você é curioso e quer ver aí, está no capítulo 20, versículo de 3 a 5. Diz a Bíblia que ele se colocou diante de uma multidão e fez assim, meus irmãos, ó. E começou a clamar. E começou a pedir a ajuda de Deus. Ele deu exemplo. Ele deu exemplo. O rei Josafá deu exemplo. Ele deu exemplo. Aí, meus irmãos, agora o negócio vai ficar amargo. Está tão doce, não é? Está doce, não está? Até aqui? Vai ficar amargo agora. Sabe por quê? Porque ele cometeu alguns erros. Olha aí, olha aí, olha aí. Aí eu, não sei se para ganhar tempo ou para ser mais didático, eu coloquei aí. Esses outros que eu falei aqui eu não coloquei, né? Só coloquei o ponto principal. Mas aí eu fiz questão de colocar
o que eu coloquei aqui. Ó, esses foram os erros dele. Consegue ler? Está conseguindo ler? Ó. Erro número 1. Aí se você contar são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Primeiro erro dele. Ele fez aliança por 2 vezes com homens maus e idólatras. Pastor Isaías, onde está escrito isso? Capítulo 18, versículo 1 e 2. Se você quer acompanhar comigo, veja aí o exemplo errado que ele deu. Ó, tinha Josafá, diga comigo, riquezas e glória, em abundância, e ele se aparentou com o rei Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Agora, irmãos, se você for mais um pouco curioso, veja comigo aí o 19:2. Nós lemos o 18, 1 e 2. Agora o 19, vai, o 19. 19, versículo 2, o que diz? O profeta Jeú, filho de Anani, saiu para se encontrar com o rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem a Deus? Por isso caiu sobre ti a ira da parte de Deus. Isso aqui, meus irmãos, foi quando ele voltou da visita. Entendeu? Entendeu? Ele foi visitar Acabe e ele se aparentou, ou seja, o filho do rei casou com a filha de Acabe. Ó, entendeu? Um filho do rei Josafá casou com a filha do rei Acabe. Meus irmãos, quando ele volta, Deus levanta um profeta e o profeta diz: era para tu ter ido lá? Era? Tu errou. Você não devia ter feito aquela visita. Você não devia ter feito aliança com aquele perverso. Aqui, ó. Com ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor. Por isso a ira de Deus está sobre você. Isso é sério, meus irmãos. Primeiro erro dele. E aí você pergunta: pastor, o senhor está dizendo que foi 2 vezes o erro? Foi 2 vezes. Olha aí o capítulo 20. Bora lá para o 20 agora. Capítulo 20, versículo 35. Isso já no final da vida dele, viu, pessoal? Quase no final da vida dele. Olha aí, ó, capítulo 20, de 35 a 37. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Olha aí, ó. O filho de Acabe, diga comigo, filho de Acabe, é esse cidadão aqui, ó, Acasias. E Josafá fez aliança com ele. Ó, por isso, ó, 2 vezes ele fez aliança com gente ruim. E a Bíblia diz que o rei Acasias era mau e desobediente a Deus. Verso 36, do 20 e 36. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profeta, né? Profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias,
o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Você entendeu, irmãos? Meu Deus. Irmãos, um navio, um navio, por mais barato que ele seja, um navio, por mais barato que ele seja, ele não custa menos de 1 milhão. Certo? Eu viajei agora, quando eu fui para a Ilha do Marajó, eu viajei nos navios lá, certo? Viajei. E eu sou curioso, eu perguntei para o capitão do navio. Eu disse: capitão, quanto custa um navio desse? Ele disse: um navio pequeno, não era grandão não. Ele disse assim: isso aqui, moço, isso aqui custa milhões, um navio desse. Um barcozinho de nada, uma lanchazinha de nada é 200 mil, 300 mil. Imagina um navio daquele. Meus irmãos, olha o que Deus fez com Josafá, porque ele fez aliança com o Acasias. Eles fizeram uma aliança, de construírem navios para buscar ouro e mercadorias muito distantes. Mas o profeta disse assim: porque tu fez amizade com ele e aliança com ele, o Senhor manda te dizer que os navios vão afundar. Eles vão afundar. Eles vão se quebrar. E se quebrou, meus irmãos. Afundaram tudinho. Irmãos, isso é muito poderoso, irmão. Qual é a lição que fica? Faz aliança com o pagão, faz. Faz aliança com o pagão para tu ver. Irmãos, a Bíblia mostra em muitos lugares que nós, como cristãos, não devemos entrar em julgo desigual com os incrédulos. Por isso que nós somos contra, irmãos, o casamento de uma jovem serva de Deus com alguém que não tem a mesma fé que ela tem. É por isso que nós somos contra, irmãos, um rapaz, servo do Deus Altíssimo, temente a Deus, obediente à palavra de Deus, casar com uma moça que não serve a Deus como ele serve. Porque, meus irmãos, tem tudo para dar errado. A Bíblia deixa claro que nós não devemos, como cristãos, servo de Deus, fazer aliança com quem não tem a mesma fé e o mesmo procedimento, meus irmãos. É perigoso. E isso aqui não é preconceito, isso aqui não é maldade, isso aqui não é orgulho, isso aqui é a palavra de Deus, porque Deus disse que não podemos entrar em julgo desigual com os incrédulos. E eu lhe pergunto, meus irmãos, qual era o pecado do rei Josafá se aparentar com o rei Acabe? Qual era? O filho dele se apaixonou por uma filha do outro rei lá. E se casaram. Mas Deus disse: você não devia ter feito isso. Quando chega na velhice, ele se junta com outro rei e diz assim: rei, vambora fazer uma parceria aqui, vambora. Que parceria é? Vamos construir navios para ir buscar ouro para nós. Bora fazer isso? Bora. Alguém poderia dizer assim: ei, negócio é negócio, fé é fé. Não é assim que alguém poderia dizer? Pastor Isaías, eu não misturo as coisas não, pastor Isaías. Eu não misturo as coisas. Trabalho é trabalho, fé é fé. A minha fé com Deus, estou aqui. Meu amigo, essa é verdade. É assim que a gente deve viver mesmo. Fé é fé, trabalho é trabalho. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que aqui foi uma aliança, aqui foi um negócio mais forte. Se tornaram, aqui, amigos.
se abraçavam, e Deus disse assim: você fez aliança com esse perverso, os navios vão se quebrar, vão afundar. Aí vem a explicação, meus irmãos, vem a explicação. Muitas vezes as coisas não dão certo. Ei, muitas vezes uma coisa não dá certo na vida de um cristão é por causa disso aqui, ó. É porque ele fez aliança com quem não devia ter feito. Por isso. Aí é interessante que a pessoa diz assim: eu não sei o que foi que eu fiz de errado. Já viu gente dizer assim? Eu não sei o que está acontecendo comigo, que as coisas dão errado. É porque não respeita, irmãos. Não respeita os princípios de Deus. Irmãos, nós amamos a todos. Nós amamos o mendigo. Nós amamos o idólatra. Nós amamos, meus irmãos, o macumbeiro. Nós amamos qualquer ser humano em cima dessa terra. Nós estamos prontos para amá-lo, ajudá-lo, dar uma roupa, comida. Meus irmãos, nós estamos prontos para dar até abraço, se for preciso. Nós abraçamos, meus irmãos. Mas nós temos princípios. Vocês ouviram bem? Nós não discriminamos, nós não fazemos acepção de pessoas, nós amamos o pecador, nós amamos o presidiário, nós amamos, meus irmãos, as pessoas que vivem na prostituição, nós amamos as pessoas drogadas, nós amamos até aqueles que estão julgados pela justiça, condenados pela justiça. Mas nós, irmãos, nós temos princípios. Fica a dica. E olha, essa mensagem é para você ouvir, deixar Deus falar o seu coração, e mande essa mensagem para alguém, porque tem muita gente as coisas estão dando errado na vida dela, é porque ela está fazendo aliança com quem não devia fazer. Aí, meus irmãos, e ele fez isso de graça, porque ele não precisava. Quando a gente precisa, que tem que ir atrás, pelo menos a desculpa, né? Pastor, eu estava precisando, pastor. É uma desculpa que não cola. Mas a pessoa deu a desculpa. Mas ele não tinha necessidade de fazer aliança com Acabe. Ele não tinha necessidade de fazer aliança para construir navios com o rei Acasias. Ele fez porque quis, por uma escolha. E a Bíblia deixa claro em muitos lugares, meus irmãos, que a gente não deve fazer união e comunhão com essas pessoas. E além dele ter feito aliança, ele fazia banquetes. Ele comia. Meus irmãos, isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Olha aí. Segundo a Bíblia, ele também empenhou a palavra dele no 18:3, quando ele decidiu ajudar o rei Acabe na guerra. O rei Acabe disse: você vai comigo? Ele disse: vou. Vamos embora consultar a palavra de Deus? Vamos. Mas ele disse antes de consultar a Deus. Ele errou, meus irmãos. Ele errou. Ele errou porque ele deu a palavra dele antes de consultar a Deus. Olha, sabe qual é a lição aqui? Diga sim para uma coisa e não fale com Deus primeiro não, para você ver. Irmãos, tem uma coisa que eu estou aprendendo, sabe o que é? Sabe o que eu estou aprendendo na vida, depois de 50 anos? É que eu não sou obrigado a dar resposta de imediato para seu ninga. Pessoa me pergunta uma coisa, pessoa quer que eu dê uma resposta, eu digo: peraí. Não é assim não. Você tem que pensar primeiro, você tem que orar antes de tomar uma decisão. O tempo já esgotou.
Mas deixa eu dizer uma coisa. Ele não levou a sério quando Deus disse para ele não ir para a guerra. Está lá no 18, 16 a 22. Consultaram o profeta de Deus e o profeta disse assim para eles: não vá para a guerra, porque se você for para a guerra, é derrota. E ele foi. Ele não levou a sério. 4. Quando o profeta de Deus disse a verdade, veio um homem, meus irmãos, e bateu no profeta. Oh, meu Deus. Bateu no profeta, irmão, porque o profeta falou a verdade, irmãos. E você sabe que cena foi essa? Estavam os dois reis aqui, cada um sentado no seu trono, ali. E veio um homem, meus irmãos, um soldado. E ele bateu no profeta, irmãos. E você sabe o que foi que fizeram depois que bateram no profeta? O rei Acabe disse assim: prende esse homem. Prende esse homem. E o rei Josafá, que era um servo de Deus. Jones. O rei Josafá, que era um servo de Deus. Ele não fez nada, rapaz. Você consegue imaginar essa cena, irmão? Eu, Isaías, um simples mortal, se eu tivesse lá, eu teria tomado as dores do profeta. Se bateu nele, vai bater em mim também. Irmãos, eu fico imaginando essa cena. Se o rei Josafá, como homem de Deus. E você sabe por que o profeta foi chamado na presença deles? Quem é que lembra? Quem é que lembra por que o profeta Micaías foi chamado lá na presença dos reis? Quem é que lembra? Porque na hora que o rei Acabe disse assim: você vai comigo, Josafá? Ele disse: vou. Aí o rei Acabe chamou 400 profetas mentirosos. Quando esses profetas chegaram, todos disseram assim: pode ir, rei Acabe, que a vitória é nossa. Pode ir que você vai ter vitória. Aí quando o rei Josafá ouviu aquilo, disse: por acaso não tem um profeta verdadeiro aqui não? Por acaso não tem um homem de Deus que fale a verdade? Aí o rei Acabe disse assim: tem um, eu não gosto dele não. Sabe por quê? Porque ele só fala coisa contra mim. Mas o rei Josafá disse: pois traz ele, traz que eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Irmãos, quando o profeta Micaías chegou, Deus usou o profeta. E o profeta disse assim: todos esses aí estão dizendo para vocês irem para a guerra, mas é mentira. É um demônio mentiroso que está na boca deles. Teve uma reunião assim, e um espírito mentiroso disse que viria e se colocaria na boca deles para falar mentira. Se vocês forem para a guerra, vocês vão perder a guerra. Você está entendendo por que é importante você ler? Leia, para você ver esses detalhes. Meus irmãos, moral da história. Quando o profeta falou a verdade, olha o que ele recebeu, irmãos. Um tapa. Ele recebeu uma bofetada. Ele recebeu como pagamento uma prisão. E quem fez com que ele fosse lá foi o rei Josafá. E ele não fez nada, rapaz. Rapaz, se eu me encontrasse com o rei Josafá, eu dizia: rei Josafá, mas você, hein, rei? Você, viu? Você, hein? Que rei você é, rapaz? Por que você deixou bater no profeta? Por que você deixou prender o profeta que falou a verdade, rapaz? Eu tinha reclamado com o rei, e eu teria dito também: Deus vai cobrar caro a sua omissão, o seu erro. Olha aqui, ó. Ele ficou omisso ou indiferente
diante da violência e injustiça feita ao profeta Micaías. E por último, meus irmãos, o rei Josafá, ele foi ingênuo, pois diante da malícia do rei Acabe, ele foi para a guerra. Aí é uma outra história longa, mas que dá para a gente resumir o seguinte: Deus disse para eles não irem para a guerra, certo? Mesmo assim eles foram, levaram os seus exércitos. E você sabe qual foi a malícia do rei Acabe? Você sabe qual foi a malícia do rei Acabe? O rei Acabe disse assim: Josafá, você vai vestido de rei e eu vou normal, como se eu fosse um cidadão normal. Meus irmãos, na hora da guerra, os soldados estavam procurando o rei, quem estava vestido das roupas de rei. E quem era que estava vestido de roupa de rei? Quem era? O rei Josafá. E os soldados mirando nele, e começaram a perseguir o rei Josafá, pensando que era o rei Acabe. Pensando que era o rei Acabe. Quando os soldados iam matando ele, ele disse: não, não, eu não sou o rei Acabe. E a Bíblia diz que por um triz, meus irmãos, não mataram ele. Por um triz não mataram ele. Olha como ele foi ingênuo. Caiu na cantada do rei Acabe. Você sabe o que eu aprendo com isso? Ei, estou terminando. Tem muito crente, eu não queria usar essa expressão, mas eu vou usar. Tem muito crente besta, abestado, que cai na onda de Satanás. Mas não é só do Satanás que cai, não. Cai diante das artimanhas. Artimanha dos homens também. Faz negócio mal feito. Não tem sabedoria. Aí apanha, ó. Depois fica dizendo: eu não sei por que eu estou sofrendo. Você sabe por que você está sofrendo? É porque você caiu nas artimanhas dos homens. Foi besta, bobo. Sabe o que nós temos que fazer, meus irmãos? Deus me livre das artimanhas de Satanás. Abra meus olhos para que eu não caia nas ciladas do diabo e também nas ciladas dos homens. Tem muito crente bobo, meus irmãos. Bobo, ingênuo. E o diabo faz assim com ele, assim, ó. Derruba eles no chão, depois ele se levanta de novo, depois cai de novo. Faz negócio mal feito, tem prejuízo, se embaraça. Nós temos que ser espertos, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter inteligência. Nós temos que ter cuidado. E aí a gente encerra. Olha aí a conclusão. Essa história serve de alerta aos cristãos. Nunca mais deixe de lembrar da história do rei Josafá. Ele foi um bom rei, não foi? Lindo, não foi? Mas ele cometeu esses erros que nós acabamos de mostrar. 5 erros grandes que ele cometeu. E olha, na guerra, ele quase morreu na guerra. E o rei Acabe, que pensou que tinha dado uma de mestre, ele não estava disfarçado? Um arqueiro pegou a flecha dele e fez assim, ó. Um soldado lá, pegou a flecha dele, aí fez assim. Aí ficou, para onde é que eu atiro? Aí atirou assim, ó. Tá. Atirou, meus irmãos, a flecha foi bem nessa emenda aqui, ó. Na emenda do capacete, com a armadura. Bem aqui, ó. E a flecha acertou o rei Acabe. Um soldado qualquer pegou a flecha dele e fez assim. Atirou. Você já pensou, meus irmãos? Porque Deus queria matar o rei Acabe
naquele dia. E matou mesmo, ele morreu. Ele morreu. Ficou ferido e ele morreu. Irmãos, diga comigo, com Deus, diga mais forte, com Deus não se brinca. Vamos ficar em pé e vamos orar. Estão só rindo aqui, né? É porque a gente ia cantar. Mas eu vou respeitar o horário e nós vamos para casa. Vocês vão cantar quarta-feira. Irmãos, meu amigo, nós vamos orar. Se inscreva no canal, compartilhe, veja lá a mensagem sobre o Rei Asa e outras, sobre casamento, sobre a vida cristã, né? Vida do cristão. Compartilhe. Você entendeu? Levante a sua mão assim. E ore, faça a sua oração, diga: Deus, me guarde. Me ajude, Deus. Para que eu cuide de todas as áreas da minha vida. Diga assim, da vida material e espiritual. Que eu me preocupe com o que eu devo me preocupar de verdade, no sentido de ser responsável, de não ser relaxado, displicente, de não ser descuidado, mas que eu tenha cuidado com todas as áreas da minha vida. Principalmente a vida espiritual, diga isso, principalmente a vida espiritual. Agora eu quero que você diga assim: Senhor, abra meus olhos, para que eu tenha uma boa visão, me dê discernimento, Senhor, para que eu não venha cair nas artimanhas de Satanás e dos homens, que eu não venha cometer os erros, como o rei Josafá, que foi mais amigo dos homens do que amigo do Senhor, que preferiu agradar o terrível e idólatra mau rei Acabe, do que defender o profeta do Senhor, o homem que falou a verdade. E que nós não sejamos ingênuos. Nos dê sabedoria, papai, para que nós não sejamos enganados. Senhor, leva esse povo para casa em paz. Senhor, abençoe não somente os que ouvem essa pregação aqui na igreja, os que estão aqui no culto, nesse santuário, na casa do Senhor, mas abençoe a todos que ouvirão essa mensagem, Senhor, agora, em nome de Jesus. Nos abençoe e nos guarde de todo mal. Receba a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor. Olha,